E aí, ouvindo bem? Beleza. Show de bola. Eu acho que a altura tá boa, deixa eu só levantar um pouco mais aqui, porque na hora que a tela divide, show de bola. Dá mais um minutinho aí que a gente entrou já um pouquinho atrasado para o pessoal entrar. Eu vou ficar de olho aqui nas solicitações de participação de vídeo Beleza. e os comentários do pessoal aqui. Deixar o microfone aqui e aí a gente já começa. Né? O áudio já está testado, já está tudo ok. E aí, muita ansiedade para a live. É, aquele negócio, né? Negócio novo. Primeira vez. Eu Mas vinha falando ao pessoal, eu vinha falando ao pessoal, tem muita novidade por aí. Tem muita novidade. essa é a estreia, né? Essa é uma delas. Eu vou só fazer um teste aqui, que eu vou entrar com minha outra conta aqui, porque aí eu vou ver depois se eu consigo colocar, adicionar uma imagem que a gente precisar e tal. Você vai ficar só de perguntador ou vai interagir dentro da ideia? É de Vou safadeza, né? interagir. Tem que Não, interagir. vou interagir. Vou Ah, interagir. não vai? Vou, claro. Ah, tá. Deixa eu só. Se fechar, eu vou abrir de novo, tá? Eu vou. E aí, voltamos. Tá me ouvindo? Agora sou eu que não estou ouvindo você. E agora? Agora estou. Eu entrando na minha própria conta. Essa foi boa. Não que dá volume. Deixa eu ver aqui. Pronto. Beleza. Vamos lá então. Bom, eu estou cansado de falar de mim no meu Instagram, já, né? Acho que já todo mundo me conhece, então acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é se apresentar, né? Então, se apresente aí, por favor, Bacana. Eu já lhe conheço de muito, muito tempo. Ah, boa noite a todos. Boa noite, doutor Carlos. Primeiro, antes de mais nada, quero agradecer, lisonjeado pelo convite. Nós que já passamos aí por poucas e boas, falando de hospital, e daí nasceu construímos uma boa amizade, mas acima de tudo, muito obrigado aí pela oportunidade de poder conversar contigo, poder conversar com nossos amigos. Bom, meu nome é Valtene Júnior, sou enfermeiro, passei 11 anos da minha vida fazendo gestão hospitalar, hoje encontro-me como
diretor operacional da saúde da Secretaria de Estado da Saúde, sou pós-graduado em gestão hospitalar, em administração hospitalar. Hoje também sou Black Belt em Lean Six Sigma, e a gente está aí caminhando dentro das expertises do que diz o Lean. Iniciei também uma nova pós de gestão em saúde, na verdade, executivo em gestão de saúde, e vamos bater um papo aí para ver se a gente consegue ver se é uma receita de bolo, ou se não existe a receita de bolo, se existe uma luz no final do túnel para um tema tão polêmico, um tema tão desafiador para quem faz gestão hospitalar, para nossos colegas que estão no dia a dia dentro de hospitais, enfim. Vamos lá ver o que é que a gente consegue dar de direcionamento. Oi? Cuidado para não dar muito spoiler. Então, assim, eu acho que a gente deveria também trazer para todo mundo, porque a gente, entre aspas, obviamente trouxe esse tema, né? Que é, como você já deu um spoilerzinho aí, tão importante, tem uma consequência gigante para o serviço hospitalar, apesar de muito associado ao ambiente público, não só ao ambiente público, ao ambiente privado também, né? Não há-se muito essa cultura de que a superlotação é uma característica intrínseca aos hospitais públicos, mas não. E essa experiência, né, como você falou, né, assim, há alguns anos à frente de unidades, há alguns anos trabalhando com gestão hospitalar, há alguns anos enfrentando superlotação em diversos cenários, né? A gente sabe que a pandemia foi uma lição extraordinária, completamente excepcional ao próprio ambiente de superlotação, que na verdade era uma superlotação e ainda tinha a característica do isolamento, né, que era bem difícil. Mas eu acho que para começar, a gente poderia primeiro dizer, né, o que é superlotação. Todo mundo fala que é superlotação, né? Mas a gente que fica ali preso sempre aos termos técnicos, ao significado, eu acho que a gente poderia começar por isso. Né? O que é superlotação, né, para você, Valtênio? Bom, superlotação é nada mais, nada menos quando profissionais e leitos já não são mais suficientes para atender o número de pacientes existentes naquela localidade. Ou seja, se eu tenho X pontos de utilização, X leitos, e isso é menor do que menor do que a operação que o hospital tem que devolver para a população, ou a operacionalidade do hospital é menor do que a demanda que está naquele momento precisando de alguma atenção à saúde, está caracterizado superlotação. Por quê? Os profissionais vão trabalhar muito mais do que o seu limite de capacidade operacional, os espaços já não são mais os adequados para deixar o paciente bem assistido, e dentro dessa máquina, desse organismo vivo chamado de hospital, as coisas começam a acontecer atrapalhadas. Então, algo que era para acontecer em 10 minutos precisa agora acontecer em 5. O enfermeiro que deveria estar passando e olhando todos os pacientes, ele começa a eleger qual é o paciente que precisa ser melhor visto. O médico que deveria estar fazendo a sua consulta entre 10 e 15 minutos precisa acelerar suas consultas. E a partir daí a gente começa a ter várias causas, várias consequências ruins que a superlotação ela acaba trazendo para as unidades. E a gente remete muito à superlotação, a alta demanda de pacientes, a falta de leitos, a falta de recursos, a própria sazonalidade, que faz um aumento substancial nos atendimentos de pronto-socorro, e a gente acredita que a superlotação está ligada somente a isso. E a gente vai discutir aqui sobre algumas coisas, vai dar alguns caminhos que precisam ser melhor vistos para dentro da unidade,
para superar esse tema tão importante e desafiador. Então, eu poderia dizer que, na prática, deixa eu só ver se meu microfone está bom aqui. Teve duas reclamações aqui do microfone. Você está ouvindo bem, um bom tom aí, Valtênio? Para mim, sim. Tá, beleza. Então, é só porque se aparecer aí, estava na dúvida, estava tentando ajeitar, trazer ele um pouco mais para próximo aqui. Então, uma frase para resumir é, talvez, né? E aí você vai me confirmar, que a superlotação é a dificuldade de internar o paciente no local adequado, no ambiente de atendimento. Esse é o grande desafio, um dos grandes desafios. Porque a partir do momento que a gente começa a usar recursos dentro da unidade que não está para aquele fim, já dá um cenário, uma conotação diferente. Então, aquilo causa um certo pânico para os profissionais, causa um cenário de desorganização, os pacientes começam a ficar ansiosos porque começam a não ter o atendimento devido e, por conta de cenários como esse, o hospital começa a se movimentar para ver como de melhor responde aquele aumento substancial que está tendo naquele momento ou naquele local. Entendi. Na teoria, como a gente fala para a sepsia, né? É basicamente um desbalanço entre oferta e demanda. A gente fala que na sepsia é um desbalanço entre a oferta e a demanda, né? E por isso, né, é uma das principais doenças de hipoperfusão. Talvez seja uma analogia muito boa se a gente comparar isso para o pronto atendimento no cenário de superlotação. Eu tenho ali um desbalanço entre a minha oferta e a minha demanda, né? Obviamente entendendo que a demanda é muito maior do que a oferta. Beleza. E, bom, a gente sabe, né, que culturalmente isso é um problema ruim, né? Mas o que é que a literatura diz sobre o ambiente de superlotação? Quais as principais consequências ali em termos de cuidado, de assistência para o paciente, para o hospital, para o cuidado de um modo geral em relação a esse ambiente de superlotação? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que é um desafio do sistema de emergência entregar à população aquilo que ela merece, que é um atendimento ágil, atender a seu problema de saúde e devolvê-lo à sociedade com integridade. Quando a gente fala de superlotação, a gente vai se remeter a vários problemas e a várias causas que a superlotação ela atinge diretamente a vida daquele paciente e das equipes de saúde também. Primeiro, você está atendendo uma demanda maior do que sua capacidade física. Não à toa que a gente tem um enorme número de profissionais doentes precisando de ajuda, porque o número de pacientes que ele atende é maior do que aquilo que ele poderia atender. Outra, há uma consequência terrível para o paciente, que a partir do momento que você não dá a atenção necessária, você não olha para aquele paciente desnecessário, você começa a desperdiçar vários tempos naquela passagem do paciente, principalmente no pronto-socorro, esse paciente vai degradando. O estado de saúde dele, a cada dia que ele passa, sentado numa poltrona, deitado numa maca, sem a qualidade assistencial de vida, esse paciente vai ter uma degradação do seu estado geral da saúde. Então, para o hospital, isso é ruim. Você está deixando um paciente por um tempo que ele não merecia passar, você está fazendo um gasto muito maior com aquele paciente que não deveria gastar, você está tensionando suas equipes de saúde porque você precisa de uma resposta rápida e não está conseguindo responder a isso, e acaba virando uma bola de neve, porque hoje são 10, amanhã, se você não tiver uma boa saída, serão 20, no outro dia serão 30 e assim por diante. Então, as causas é muito negativa para a unidade, tanto do ponto de vista assistencial, quanto do ponto de vista financeiro. Sem falar do ponto de vista profissional que você causa com esse tipo de movimento que é algo normal, que vem acontecendo nos pronto-socorros de todo o país, salvo muitas exceções e hospitais que vêm trabalhando com a mudança de cultura, com a mudança de direção, aplicando várias expertises e ferramentas,
e vem conseguindo, de alguma forma, desobstruir seus pronto-socorros. Mas aqueles hospitais ainda que têm um pensamento, uma forma retrógrada de agir, vem sentindo dificuldade na resolutividade dos seus casos. Então, vamos lá. Consequências ali, primeiro, só para eu deixar didático aqui. Então, uma consequência importante seria a sobrecarga de trabalho, né? Você falou aí, estresse, burnout, na verdade, várias síndromes aí relacionadas ao esgotamento físico e mental. Segundo, aumento de recurso, né, de gasto, na verdade, né, quando a gente fala assim, de recurso destinado àquilo que está sendo executado, feito ali no pronto atendimento. Eu acho que a gente poderia transformar a diminuição da qualidade da assistência em alguns outros pontos, né? Por exemplo, vou dizer uma aqui. A gente sabe que o paciente que fica mais tempo no pronto atendimento, ele aumenta o tempo de permanência na unidade hospitalar, porque o cuidado não é adequado, então o tempo de recuperação dele é maior, né? Então, a gente está convertendo aí a diminuição da qualidade num indicador mais preciso, né? Um indicador mensurável, né? É um dos indicadores da qualidade, seria o tempo de permanência. E tem outros, né? Você poderia me dizer mais assim, uns 2 ou 3? Bom, relacionado ao paciente que fica dentro do pronto-socorro relacionado a indicador, foi essa a pergunta? Sim, isso. Falando em indicador, a gente pode fazer a taxa de ocupação, que ela vai subir, a taxa de permanência, ela vai subir, o giro de leito ele não vai acontecer, as causas de infecção ela vai aumentar, então nas metas quais o hospital começa a perder, porque o paciente está internado no local errado. A assistência ela vai começar a ser precária porque o paciente precisa de uma atenção maior e de uma dedicação mais voltada da equipe. Eu acho que vai aumentar a condição, as condições crônicas do paciente com relação à sua saúde. É importante que a gente fale o seguinte, que hoje, dentro dessa construção, e dentro desse desafio do sistema de emergência, se a gente conseguir fazer uma aplicação do recurso certo, para o paciente certo, no lugar certo, no tempo certo, e para a equipe certa, a gente ia ter um desgaste muito menor. Talvez a gente não estivesse nem conversando sobre o assunto. E passa muito por isso. Os recursos, às vezes, não é aquilo que é necessário. Há muita confusão e dos erros que acontecem. O paciente é A, não, o paciente era o B, por conta da superlotação. O lugar certo, o lugar de internar paciente, não é na urgência. O lugar de internar paciente é no internamento. O tempo certo, o tempo de passagem do paciente nessa urgência, ele tem que ser rápido, tem que estar agregado valor. O desperdício tem que ser o mínimo possível, para a gente não estar com espaguete ruim, ou seja, o paciente indo e voltando por várias partes do hospital para resolver pequenas coisas, exames de exames que são perdidos, medicações atrasadas, ou falta de medicações até, que vai causar um outro problema, né? Que se você não tem aquela medicação que o paciente necessita, você acaba deixando o paciente por um tempo maior. E a equipe certa, né? A gente precisa, os profissionais e os pacientes e a estrutura, a gestão precisa da equipe certa para que as coisas aconteçam. Tanto da equipe gerencial, quanto da equipe assistencial. Então, eu acho que esses 5 certos, ele dá uma direção para que as coisas ela comecem a acontecer dentro daquele pronto-socorro. Existem várias outras ferramentas que ajudam, né? O Gemba, por exemplo, você está no local, o gestor ele precisa sair dos seus locais, das suas salas e ir para o local da confusão. Ele precisa entender por que está existindo uma fila, qual a filosofia daquela fila, por que os pacientes estão demorando para ser atendidos, ou
se o paciente já foi atendido, por que ele está demorando a ser medicada. Se ele está demorando a ser medicado e está aguardando o exame, por que esse exame foi colhido? E se foi colhido, por que não voltou? Então, existem várias práticas dentro de um pronto-socorro que, se você colocar essas filosofias, você vai começar a enxergar de uma forma diferente. Para isso, tem que estar lá. Tem que estar lá junto com seus profissionais, com sua equipe, sentindo a temperatura do seu pronto-socorro e visualizando como é que esse paciente chega, como é que ele anda dentro do seu pronto-socorro e quais são as barreiras que ele está enfrentando para que ele saia. Ah, superlotação não é um problema de porta de entrada. Superlotação é um problema muito além da porta de entrada. Quando a gente fala em superlotação, a gente fala assim: aumentou a demanda, vai aumentar a demanda. A população é hospitalocêntrica. Porque na minha cidade não tem uma UPA 24 horas. A população é hospitalocêntrica. As pessoas querem um local que resolvam seus problemas de saúde. Então, a demanda de baixa complexidade, ela vai chegar nas portas de urgência. E aí sim, de que forma a gente vai tratar essas demandas de alta, média e baixa complexidade? E quais são as estratégias que a gente vai usar perante cada uma? Claro, sempre olhando, ver o valor agregado de cada processo que está sendo aplicado dentro daquela área. E eu acho que por aí, Carlos, a gente começa a ter uma visão diferenciada dentro de estratégias pré-definidas, né? E eu falo sempre, o trabalho em equipe, você escutar a sua equipe, tanto que quem está lá na ponta, quanto os seus gerentes e coordenadores, é importante para você, pelo menos, começar a enxergar e discutir sobre algo que precisa acontecer de diferente. Sempre digo, não há resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Ou a gente procura fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes, ou a gente vai ter sempre as mesmas respostas para as mesmas perguntas. Você já puxou aí a utilização das ferramentas, né? A gente ia tentar ir devagarzinho, passo a Vamos, passo, a construindo gente volta. essa didática. Não, a gente já vai continuar. É só para transferir essa questão da diminuição da qualidade da assistência para os indicadores padronizados ali, né? Para o hospital como um todo, mas falando aqui do ambiente do pronto atendimento, do serviço hospitalar de urgência e emergência, né? A tempo de permanência que sobe, como você falou, né? E aí, entre aspas, né? O número de eventos adversos vai subir, então tem a taxa de infecção também sobe, né? As infecções relacionadas à assistência à saúde. E aí, com tudo isso, no final, a gente tem talvez o indicador mais preocupante, né? Com tudo isso, a taxa de mortalidade sobe, né? Então, em ambientes de superlotação, é comum que a taxa de mortalidade seja maior do que o habitual, ou por uma diminuição da qualidade relacionada à assistência. E aí a gente já vai entrando nas ferramentas, né? Você já falou de algumas aí, então, começando ali, principalmente, né, pelas ferramentas básicas do Lean, né, de diminuição de desperdício, né, de evitar as redundâncias de processo, né? Falou do espaguete, né, o paciente que fica ali rodando várias vezes para ir e voltar do mesmo lugar, porque ele não tem fluxo contínuo de passagem, né, por aquele setor, por aquele processo, por aquele serviço. Então, é uma redundância, né, que a gente precisa evitar. Então, você já disse aí algumas, né? Espaguete, né? Trazendo o paralelo do 5C, que você falou, a gente tem o 5F, né? Para demonstrar ali a organização dos espaços, né? Principalmente com relação ao uso adequado do material, ao estoque adequado do material, e tem outras. Mas eu queria falar de duas coisas aqui. Uma, muito bem conhecida para o ambiente de superlotação, que é o plano de capacidade plena, né? Então, o que é mais ou menos o plano de capacidade plena e como é que a gente faz para ativá-lo, né? Para monitorá-lo. E a questão do Kanban, né? Eu acho que são
ferramentas ali que vão focar, né, vão fazer com que a gente otimize os processos e direcione para aquelas medidas. E assim, olhando para o ambiente de superlotação, tudo, né, é prioridade. A gente fica sempre naquela, tudo é prioridade. Não, tem um paciente que precisa daquilo, outro precisa daquilo, e aí, mas das prioridades, o que é mais prioridade, né? E aí eu acho que essas duas ferramentas ali para o ambiente de superlotação, elas trazem muito a visão, né? A gestão visual daquilo que é prioridade. Então, pode começar pela que você quiser aí, discorre um pouco sobre, eu acho que essas duas ferramentas para a gente vai ser o gancho certo para conduzir. Ele vai fazer um bate-papo legal, mas eu quero dar uma retomada aí quando a gente fala sobre PCP. As pessoas acham que o problema de superlotação é somente do pronto-socorro. E isso é um erro, e você sabe disso. O problema de superlotação é um problema do hospital. E as pessoas têm que entender isso. O pronto-socorro não é um setor, um local, um país ou um planeta diferente do hospital. Ele pertence ao hospital. Uma ilha, né? Pois é. É um feudo lá, a ilha, sei lá, o continente diferente. Não é, gente. O pronto-socorro, ele é um setor igual a qualquer outro. Só que ele é a porta de entrada das pessoas. E, geralmente, é onde se amontoam as pessoas. Só que quando a gente começa a falar de superlotação, de pacientes internados no pronto-socorro, isso é um problema de todos. Porque o problema, ele não está ligado somente ao pronto-socorro. Digo mais, o problema é menos do pronto-socorro do que de qualquer outro. Porque se eu não estou conseguindo internar o paciente, é porque minha clínica médica, meu internamento, ele não está girando o leito de forma adequada. Meu paciente, ele não está ficando no tempo de permanência indicado. As previsibilidades de alta não estão existindo. O trabalho de base que precisa ser feito, todo o mapeamento do paciente, ele não está sendo feito dentro do hospital a partir da sua chegada. O paciente, assim que ele chega no hospital, ele tem que ser mapeado. A gente tem que saber se esse paciente ele vai ficar por 12 horas, se ele vai ficar observado por 24, ou se ele vai ser internado, e se ele for internado, qual a data provável da sua alta, para que quando ele for para o internamento, a gente faça o mesmo movimento para que os profissionais que estejam no internamento entendam que, chegando naquele momento, ao final do tempo programado, o médico vai ter que decidir se vai dar a alta ou se não vai dar a alta. E se não for dar a alta, por que não está dando? Porque tudo isso respinga no pronto-socorro. E aí eu falo do PCP para começar, que é a capacidade plena da unidade. Porque o PCP é uma ferramenta que você utiliza para responsabilizar todos os setores do hospital onde consiga ter um espaço para assistir aquele paciente. A regra é simples. O paciente ele está fora do seu local no pronto-socorro. Ele não deveria estar ali. Ele deveria estar internado. Se ele está no lugar inadequado no pronto-socorro, ele também pode estar no local desenhado e localizado pela gestão e pela equipe para ser cuidado também dentro do hospital. Que, inclusive, ele vai ser até melhor cuidado. Então, o plano de capacidade plena da unidade é você enxergar dentro dos seus corredores e espaços acessíveis aqueles locais que a gente pode estar colocando, tirando os pacientes que estão dentro do pronto-socorro para esses corredores adjacentes dentro do internamento. Claro, dentro de um perfil de pacientes, tem que saber que não pode ser paciente de cuidados de longa permanência, não pode ser paciente de cuidados intensivos nem semi-intensivo, intensivo não pode nem a pau, semi-intensivo. Tem que avaliar se um cuidado intermediário cabe no espaço, porque é um espaço que você vai estar arranjando, que você vai estar alocando delimitadamente organizado dentro do 5S, para que você tire esse paciente do pronto-socorro
coloque no internamento, nesses espaços extras, e que todos fiquem responsabilizados pelo processo. É até uma maneira dos profissionais ficarem comovidos com o problema dos outros, porque, opa, o problema não é mais só do pronto-socorro, o problema é do pronto-socorro e é meu também. E aí você vai criando essa expertise e pegando dos profissionais esse sentimento de pertencimento à instituição e aos pacientes, que todos merecem um equilíbrio dentro da unidade. Então, a gente pensa que o PCP, dentro das suas categorizações, e aí as gestões é quem tem que discutir quando é que a luzinha está verde, geralmente é quando tem espaços vagos no internamento, quando a luzinha vai se transformar em amarela, ou seja, é um sinal que a coisa vai começar a ficar ruim, e a vermelha é quando o hospital realmente está superlotado, está sem espaços adequados para a gente estar colocando esses pacientes, e aí utiliza-se a ferramenta da capacidade plena para que todo o hospital fique balanceado com relação às suas responsabilizações. Tá? Eu acho que deu para explicar. Se quiser complementar mais alguma coisa, jogue duro. Não. Acho só que a gente precisa deixar claro para o pessoal que o PCP não necessariamente, e aí como o Kanban ou como outras ferramentas, elas são escalas de gestão visual, né? Então, é comum que a gente associe e use as cores, né? Mas ela pode ser utilizada por números, né? A gente já viu a definição de nível, né? Nível 1, nível 2, nível 3, a depender ali da taxa de superlotação do hospital, e pode ser utilizado também a nível de cores, né? Vermelho, amarelo, azul, enfim, é o padrão de cores que você definir ali para o seu processo, para a sua gestão, mas não tem nada a acrescentar, é exatamente isso mesmo. Você trouxe um ponto extremamente importante, né? E alguém já até comentou ali embaixo que a superlotação é do hospital. E o tema da live é desafios da superlotação hospitalar. Né? A gente fala muito do pronto atendimento. Isso, a gente fala muito do pronto atendimento, porque, em teoria, a gente vai começar as ações pela nossa casa. Né? A gente não está dizendo que o problema não é do hospital, como você mesmo trouxe. Preciso melhorar o giro de leito, preciso diminuir o intervalo de substituição, preciso diminuir o tempo de permanência. Enfim, preciso trazer uma série de coisas que estão associadas ali ao hospital, né? Não só com o socorro, mas a gente sempre diz, né? O dever de casa começa dentro de casa, e é por isso que a gente fala tanto do pronto-socorro, porque a gente sabe que tem muita coisa para melhorar. Né? Uma das consequências, por exemplo, lá, e eu que gosto tanto, né, de falar de acolhimento e classificação de risco, é que quando a gente tem um ambiente de superlotação, por exemplo, a gente não consegue identificar os pacientes mais graves de forma rápida. Por quê? Porque está tão superlotado que eu não consigo, né, como você falou, estou tão sobrecarregado que eu não consigo atender todo mundo ao mesmo tempo, e aí eu deixo de identificar aquilo que é prioridade e aquilo que não é prioridade. Então, eu não consigo separar, né, literalmente o joio do trigo ali na frente, eu termino deixando um paciente grave, às vezes já assistido pelo próprio ambiente de superlotação. Né? Então, isso é algo também que podemos melhorar, mas eu não vou dar spoiler, né, porque para isso tem algo que a gente vai discutir, né, debater um pouco mais lá à frente. Então, nós trouxemos ali algumas ferramentas, depois a gente pode até, se o pessoal quiser saber mais alguma outra ferramenta específica, quiser perguntar, a gente... Falta o Kanban. E aí a gente vai, digamos assim, deixar essas, porque senão a gente vai falar de, né, por exemplo, eu vou falar aqui com o Black Belt, né, Lean, ele vai me dizer 1000 ferramentas, eu vou ficar aqui, né, só querendo saber mais de cada uma. Então, vamos falar um pouquinho também do Kanban, que é de gestão visual, sobre essa aplicação dentro do pronto-socorro, o que a gente pode fazer, né, com ele lá. Bom, o Kanban, ele é uma boa estratégia para você acompanhar o dia a dia daquilo que você está propondo. Quero saber quantos pacientes eu tenho em X unidade, qual o tempo de permanência e quais são as cores que
que eu vou usar visualmente para identificar os meus sinais de alerta. E aí você usa para estar startando a equipe para aqueles sinais. Ora, eu tenho um quadro com 10 pacientes, daqueles 10 pacientes eu tenho 3 que está há 2 dias no hospital, a gente pode classificar ele como um paciente que está no Kanban verde, eu tenho mais 5 pacientes que estão lá de 5 a 7 dias, a gente pode dizer que de 5 a 7 dias é o Kanban amarelo, é a cor amarela, e acima de 7 dias é o Kanban vermelho. Então, esse tipo de instrumento, de ferramenta, ele vai servir para alertar de algo que está para acontecer ou que já está acontecendo e as equipes precisam tomar algum tipo de providência. Quando as equipes não conseguem tomar a providência que de alguma forma você dê um resultado para aquilo que você propôs, está na hora de passar a bola. Tem que chamar a alta gestão e dizer, olha, eu tenho 3 pacientes aqui que estão há mais de 7 dias, está precisando de um exame externo e até o momento a gente não conseguiu tirar o paciente daqui para fazer esse exame. O que é que a alta gestão pode fazer para encurtar ou diminuir esse tempo que já está exacerbado? E aí é a hora da alta gestão começar a trabalhar para dentro, junto com sua equipe e fora e com as governanças externas, para tentar resolver a vida daquele paciente com mais brevidade. Esse é um exemplo de Kanban, que ele pode ser feito no pronto-socorro, nas áreas de internação, pode-se usar também o Kanban dentro do centro cirúrgico para você estar acompanhando as suas cirurgias, tempo de cancelamento de cirurgia, cancelamentos de cirurgias, o porquê do cancelamento das cirurgias. E o Kanban também pode ser usado para você, por exemplo, desenvolver o 5S, para você colocar dentro daquela organização o que é, por exemplo, que vai vencer primeiro. Ah, olha, eu tenho aqui uma série de soros e chegou uma nova remessa. Então vamos fazer o Kanbanzinho. Então os soros mais velhos vêm para frente, os soros mais antigos, os soros que vão vencer com maior tempo vão para trás. E você vai fazendo esse jogo de o que é velho vem para frente para gastar logo, o que em teoria tem uma data de vencimento maior vai para trás porque tem capacidade de aguardar mais um pouco. Existem várias formas de fazer Kanban, você já falou aí que é uma ferramenta visual, que é justamente para isso, que é para causar alertas, incomodar mesmo a quem está olhando, e dentro daquilo, dentro das nossas expertises, das nossas visitas, a gente olha muito Kanban. Né? A gente já chega no espaço e já bota o olho no Kanban para saber se aquilo está acontecendo de uma forma correta, se o hospital está fazendo um bom giro, se tem pacientes com tempo de permanência muito alongado, porque a gente sabe que tudo isso vai causar algum tipo de agravo lá na frente. Eu já tinha até sugerido uma vez essa questão de alarme e tal, que a gente fizesse igual ao alarme do Corpo de Bombeiros. Né? Dentro do hospital a gente tem os alarmes do Corpo de Bombeiros, né? Aí a gente fazia o plano de capacidade plena e colocava o alarme igual. Porque aí choca. Né? Fica ali todo mundo, né? Ah, não, estamos no PCP nível 4, estamos no PCP nível 3. Mas não choca, né? De um modo geral. Então, mas aí, o nível 4 é o vermelho. De repente você vê o hospital todo, claro que o alarme sonoro iria incomodar os pacientes, mas o alarme visual. O hospital está todo com uma luz vermelha, né? Como se fosse uma grande boate toda vermelha. Isso incomoda, isso chama atenção, isso provoca, e isso valeria também para as outras coisas. Claro que em tom de brincadeira, mas só para entender como é que a gente poderia identificar claramente essa gestão visual do que é o PCP. E aí fica a pergunta, aí você só vai me dizer sim ou não. Então, será que o PCP, é um grande Kanban? É um grande Kanban. De uma forma diferente, mas sim. E aí, vem mais uma perguntinha bacana. Assim. Você falou muito, né? Que assim, todas as vezes que a gente vai ativar o PCP, que a gente vai
né, priorizar alguma ação que está sendo feita ou que já está, ou que ainda vai acontecer pelo Kanban, é necessário que haja muito troca de informação, né? Então, você falou, pô, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, tal coisa, preciso repor, porque está na minha prioridade. Então, eu queria tipo assim, uma ferramenta que facilitasse essa comunicação, né? Que pudesse assim, poxa, como é que eu consigo transmitir de forma ágil essa informação nesses momentos de aperto, de calamidade? Para mim, é uma das ferramentas mais importantes que pode ser aplicada dentro de qualquer, a gente fala assim da área hospitalar, porque é sobre ela que a gente está falando, mas de qualquer instituição, que é chamada do Roodle. O Roodle é combinar a jogada. É um espaço que a gente utiliza com todos os participantes, gestão, equipe multi, e numa rodada rápida, todos em pé, e com e com perguntas direcionadas àquilo que a gente quer entender, e cada um sai respondendo aquilo que é pertinente da sua área. Então, uma reunião rápida, 15 a 20 minutos no máximo, todos os gestores vão saber o que está acontecendo dentro de todas as unidades do hospital. E aí fica a brincadeirinha boa. Se todos já sabem qual é o problema, isso a gente faz no Rodo 1, que é no início da manhã, nas primeiras horas da manhã. E aí a gente faz o Rodo 2, que é no final da tarde, que é para pegar as entregas. Então, essa é uma ferramenta que, se as pessoas souberem aplicar, e ela tem que ter uma liderança e uma constância muito grande para que funcione, é a forma mais rápida e mais fácil das equipes se comunicarem. A gente compreende que o dia a dia, os esforços e o trabalho que existe dentro de um hospital, ele demanda tempo e come muito tempo. E às vezes não dá para estar fazendo reuniões longas para tomadas de decisão. Mas eu garanto que no Roodle você é um instrumento, é uma ferramenta que você consegue assimilar todos os problemas que está acontecendo, ou os principais problemas que estão acontecendo nas diversas áreas do hospital, fazer metas para aquelas demandas e no final da tarde perguntar aos gestores o que foi feito com cada problema levantado naquela reunião rápida, naquele encontro rápido. Combinar a jogada. É dizer assim, Carlos, vai lá para a área que eu vou cruzar e você vai fazer o gol. Você vai para a área e você vai tentar conseguir fazer o gol, você vai voltar e vai dizer, olha, você não fiz o gol porque você levantou a bola muito alta e ela passou da minha cabeça. Então a gente vai precisar melhorar o cruzamento. É mais ou menos assim. Show de bola. Exatamente isso que eu pensei. Era preciso que a gente direcionasse, né, esse poder todo que vem da informação. Porque a gente sabe que é muita informação. Né? A gente está ali no ambiente hospitalar, e aí quando você vê é material, é laboratório, é profissional, é paciente, é regulação, é um monte de coisa, e a gente precisa fazer com que aquilo seja um fluxo único de direção para poder trazer o melhor resultado, trazer o melhor objetivo. Perfeito. Veja, mas aí me fica uma dúvida. Entre aspas, eu estou ali no ambiente de superlotação, é algo, né, muito, muito difícil de se lidar. Tenho muitas ferramentas, a gente já falou várias aqui, trouxe um combozinho de 3 ali, digamos, para começar. Mas como é que eu identifico isso, né? E como é que eu vou chegar à capacidade de dizer, poxa, essa é a minha melhor ferramenta, eu estou pior nisso, eu estou pior naquilo. Tem alguma coisa que eu possa usar para fazer um diagnóstico ali inicial do ambiente, do quadro, para poder saber onde agir ou que ferramenta utilizar? Bom, primeiro você tem que fazer um mapeamento. Você tem que saber como esse paciente está entrando, e os valores que não estão agregados ao processo, para você começar a pensar em usar algum outro tipo de ferramenta. Posso citar o VSM. VSM nada mais, nada menos é do que uma ferramenta que ele vai mostrar, que ele vai mapear o seu fluxo e vai mostrar dentro do seu fluxo o que é que agrega
o que é que está agregando e o que é que não está agregando. O que não agrega é desperdício, tem que enxugar. O que agrega, está legal, continua. Você mapeando o fluxo e você entendendo onde estão os seus gargalos e o que você precisa melhorar para evitar os desperdícios, você começa a ter uma ideia de como se aplicar outras ferramentas. Entendi. Eu conheci uma ferramenta muito boa, eu não sei se você conhece, é a ferramenta do diagnóstico operacional. Tá? DDO. Um pouco, só. Isso, perfeito. Cortou um pouquinho só. Você acha que é válido, antes de eu aplicar ou usar ferramentas, eu fazer um diagnóstico operacional, não só do meu setor de pronto atendimento, mas como do hospital como um todo? Importantíssimo. O DDO, tirando essa parte de ferramentas e o que agrega e o que não agrega, ele é o direcionador de tudo aquilo que você vai fazer dentro do seu hospital. Você, quando utiliza o diagnóstico operacional e que você consegue enxergar, né, de uma forma macro como o seu hospital está funcionando, e não de um setor só, não só do pronto-socorro, fica melhor de entender onde está o seu desgaste maior, onde está o seu gargalo maior. Eu lembro muito bem que em algumas oportunidades, enquanto vida hospitalar, a gente teve essa chance de fazer de DDO. E é um norteador para as tomadas de decisão, para saber para onde a gente vai dar os primeiros passos. Em hospital menores, o diagnóstico operacional ele é muito fácil de aplicar, porque não tem uma variedade de setores e dá para você aplicá-lo de uma forma mais ligeira, assim eu posso dizer. Hospital maiores, ele lhe dedica muito mais tempo, porque são vários feudos, são várias ilhas, você precisa entender as entradas e saídas, você precisa saber como é que cada processo está acontecendo e porque os processos eles acabam indo cada um para um lado, não se convergem, enfim. O DDO, ele, apesar de ser muito trabalhoso para construir, ele lhe dá um ótimo direcionamento de como você vai agir, os primeiros passos de como você vai agir para fazer um projeto de melhoria naquilo que você está focado. Perfeito. Perfeito. Não tenho dúvida que talvez se a gente, conhecendo a realidade, em que vai operacionalizar, que vai construir um novo plano de ação, né? Digamos assim, trazer para aquele ambiente, né, várias oportunidades de melhoria, o importante, o principal é a gente conhecer, né? A gente ter de fato os dados, a indicação daquilo que a gente precisa melhorar, porque às vezes, né, a gente até se surpreende, né? A gente vê tanto aquele ambiente caótico, com tanta coisa ali para ser mudada, que precisa, ou que pode ser otimizado, que pode ser melhorado, mas vira e mexe a gente encontra algo que não precisa, né? Tem algo que está sendo bem feito, que tem um resultado muito bom, mas que não está sendo visualizado porque ele está dentro de um ambiente tão caótico que ele termina, né, que aquele processo termina se perdendo, né? Fugindo da realidade. Claro. Esse é um grande problema. Esse é um grande problema, Carlos, dos gestores, que eles começam a ter a sensação que aquele ambiente caótico é normal, de tanto os olhos e a cabeça trabalhar em cima daquela nuvem preta, aquela nuvem preta começa a ser normal. E não é normal. Os gestores têm que ficar incomodados com o quantitativo e os excessos de paciente dentro dos seus pronto-socorros, principalmente. E tem que descobrir a causa raiz. Eu já estou adiantando de novo. Mas a causa raiz, você tem que descobrir a causa raiz. O que é que está causando aquele problema? Não dá para estar fazendo ações imediatistas. Ações imediatistas são resultados a curto prazo. Ações que você consegue
copiar e desenhar todo o processo, mapear todo o processo, conhecer a causa raiz do seu problema e você consertar, você traz de fato uma melhoria. Nem toda mudança reflete em melhoria. A gente cansa, faz muito esforço, gasta muita energia para propor mudanças sem olhar as causas raízes e, infelizmente, na frente a gente não vê nenhum tipo de melhoria. A gente volta sempre para a estaca zero. Mas é algo que eu acho que a gente vai conversar lá na frente. A gente vai conversar de tudo, né? Mas eu acho que entendemos ali, né, as principais consequências, entendemos o que é a superlotação, ferramentas, os primeiros passos ali, né, para não só melhorar, mas o que causa superlotação? Né? Quais as principais causas de superlotação? Está ouvindo? Não, cortou. Eu digo, quais as principais causas da superlotação? Então, vamos lá. Existem algumas coisas que a gente vai precisar debater aqui, que eu acho que a gente vai entrar em algumas coisas fora da caixinha, fora daquilo que as pessoas entendem, que a causa da superlotação ela está ligada, por exemplo, à alta da demanda, ela está associada à falta de leito e está também. Mas tem outras variabilidades que existem dentro do hospital e entender que a superlotação ela é uma anomalia do fluxo. O fluxo ele fica, de alguma forma, o fluxo ele está com anomalias. E a gente tem que saber onde está essa anomalia. E que não existe um problema só. O problema que podem causar superlotação. Por exemplo, a concorrência. A concorrência ela é uma das grandes causas da superlotação. O que é isso, Valtênis? O hospital de urgência, ele está para fazer a urgência e está para fazer o ambulatório. São concorrências. O hospital de urgência, ele está para fazer cirurgias de urgência, mas também está para fazer cirurgias eletivas. Concorrência. Tá? Os profissionais, eles acabam também não fazendo aquilo que deveria fazer quando o paciente entra na unidade, que é fazer o seu mapeamento. É você enxergar como aquele paciente ele vai andar dentro do seu pronto-socorro se for um paciente observado. E se for um paciente internado, como é que esse paciente vai caminhar dentro da unidade? E qual a previsão de alta desse paciente para ele ter, por exemplo, uma alta oportuna? Uma coisa que a gente vê muito pouco nos hospitais é uma sala de decisão médica, por exemplo. Isso faz uma diferença enorme dentro do processo, porque ali ele vai discutir todas as ações que precisam ser feitas para X paciente. Outra coisa que inviabiliza demais e prejudica demais a questão das lotações é a falta de padronização. Padronização no horário da medicação, padronização nos afazeres diários das equipes multiprofissional, padronização no horário de passagem das visitas, que isso é uma dificuldade encontrada em vários hospitais de todo o Brasil. O médico hoje passa de manhã, amanhã ele passa à tarde, e tudo isso vai influenciando para que o paciente ele vai ficando lá na unidade e não consegue sair, porque as visitas não são legais, os horários são padronizados, ou seja, existe vários problemas, além daqueles que corriqueiramente a gente já conhece, tá? Que vai dando essa impossibilidade do paciente estar, de estar causando a superlotação dentro dos hospitais.
e também o formato. Hoje a gente tem várias formas, várias soluções de melhorar essa condição. A triagem reversa, ela é algo que funciona muito hoje dentro das unidades, de quem tem a expertise de fazer. O fast track, para você separar o joio do trigo, ou seja, você colocar o paciente que vai ser atendido, que não precisa usar os recursos do hospital, para um atendimento rápido, para uma sala de medicação rápida, e prontamente esse paciente vai embora, e deixar acessar o hospital só aqueles pacientes que realmente vão usar algum tipo de recurso dentro das unidades. E são esses tipos de ações que vão fazendo com que haja um reequilíbrio dentro da unidade, dentro do hospital. E tem várias outras formas que a gente pode estar citando aqui. Por exemplo, o enfermeiro dentro de uma enfermaria de um paciente em cuidado paliativo, fazendo cuidado diretamente àquele paciente para ajudá-lo na deshospitalização. A gente sabe que hoje a questão da deshospitalização é uma luta muito grande dentro dos hospitais, dos pacientes paliativos, dos pacientes que estão precisando dos SADs da vida, e que os hospitais lutam e relutam e não conseguem tirar esses pacientes de dentro da unidade. Então, tudo isso influencia negativamente para as unidades ficarem esbarrotadas, infelizmente. Eu acho que, então, a gente poderia separar, né, assim, dividir as causas entre as institucionais, né, e as não institucionais. Né? Você falou aí de várias causas aí que estão relacionadas ao hospital, né, propriamente dito, as dificuldades do hospital, e as dificuldades que são, por exemplo, da rede. Né? Como você falou, né, eu vou dedicar ali uma parte do meu recurso, do meu serviço no pronto atendimento a atender o paciente de baixa ou média complexidade, que termina, né, dividindo ali o recurso com quem é de alta gravidade, alta complexidade, e isso faz com que haja uma dificuldade muito de gerir o processo assistencial, né, que eu acho que essa é uma dificuldade que você falou. Então, essa entrada do paciente de baixa complexidade neste ambiente, não, né, que é uma causa não institucional, faz com que eu tenha uma causa institucional como consequência, que é a dificuldade que eu tenho de gerir o processo, porque eu estou ali no mesmo ambiente, né, tendo que fazer várias coisas diferentes, porque os níveis de atenção, os níveis de cuidado ao meu paciente são muito, muito diferentes. Né? Então, eu acho que a gente poderia deixar isso separado aí depois. Eu vou em algum momento, né, transformar a live aí em alguma aula, né, de desafios da gestão. Importante. Eu já estou anotando, estou aprendendo demais aqui com a discussão, e já anotando, né, já trazendo pontos que a gente aborda, que a gente vai poder abordar em outras circunstâncias, e talvez esse entendimento de que existem causas de governança interna e governança externa nos ajude muito a reconhecer, né, muitas das vezes, que o problema também está só com a gente. Está só não, também está com a gente. Né? A gente tem um hábito muito grande de dizer, não, é culpa disso, culpa daquilo, culpa de fulano, né? Aí eu brinco sempre, né? O médico diz que é culpa do enfermeiro, o enfermeiro diz que é do médico, o médico diz que é do fisioterapeuta, o fisioterapeuta diz que é do técnico, o técnico diz que é do maqueiro, e por aí vai, quando na verdade está todo mundo envolvido no mesmo processo que depende de todo mundo, que é uma engrenagem que para rodar precisa que todos façam o seu papel. Eu queria perguntar de sugestões. Eu queria só. Eu queria, falando sobre esse assunto, eu gostaria também de dizer uma coisa que influencia muito negativamente, tá? A questão das superlotações do hospital. Duas coisas, na verdade. Uma institucional e outra de governança externa. A institucional é a falta da gestão da clínica. A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande nos hospitais com relação à gestão da clínica. E a gestão da clínica, junto com os núcleos internos de regulação,
com os núcleos de qualidade, fazem um trabalho que dá um diferencial muito grande durante a passagem do paciente naquela unidade. Tá? E a outra coisa, que é de governança externa, a gente dividindo aí, é a falta do acesso à atenção primária. A gente tem os sistemas não se conversam. Infelizmente, o hospital ele toca a sua vida, devolve o paciente à sociedade, o paciente de alguma forma ele precisa ter uma condução e ele vai ser remetido de alguma forma ou para atenção primária ou para atenção especializada, e essa falta de link entre os serviços, entre as esferas, precisam ser estreitadas e melhoradas. Porque no final das contas, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente está falando no processo de melhoria da passagem do paciente dentro de uma unidade, seja ela qual for. A gente quer que esse paciente ele entre da forma como ele entrou, precisando de algo para melhoria de sua saúde, que ele tenha uma passagem limpa por dentro daquela unidade e que a sua alta seja qualificada ou oportuna. E que depois disto, se ele merecer ou se ele precisar de uma assistência externa, porque dentro da unidade hospitalar acabou ou finalizou tudo aquilo que a gente entende que poderia ser feito pelo paciente, e ele tem que mudar, tem que virar a chave para outro tipo de cuidado, a gente precisa evoluir melhor para essa questão da acessibilidade e da conversa entre os entes, porque a gente tem que sempre olhar de como melhor assistir aquele paciente. Eu acho que o que resume isso aí que você falou é a desestruturação da rede de atenção, né? A gente já tocou em vários pontos aí, né? Sempre bem que saúde é algo que quando a gente começa a falar, parece que não vai acabar de falar. Porque uma coisa puxa a outra e vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. Mas a gente tem até falado nisso, né? Eu tenho ali um hospital de urgência, né? Que não é que ele não possa fazer aquilo que não é de urgência, é que o hospital não está preparado ou se preparando para isso, né? A gente sempre brinca, não, o hospital privado faz o ambiente de urgência, é um ambiente de ambulatorial, eletivo, mas ele está se preparando para aquilo. É diferente do hospital que não está se preparando para funcionar destas duas formas. Isso é por quê? Porque é uma desestruturação da rede. O paciente não consegue acessar, como você falou, a atenção primária, ele vai buscar onde a porta está aberta. Fazendo aqui uma analogia não tão agradável, mas é igual a cachorro da porta da igreja. Ele viu a porta aberta, ele entra. Né? Exatamente. Ele tem uma demanda, né? Ele tem uma demanda que é a saúde, uma demanda extremamente importante. E se ele não tem essa demanda atendida em um ambiente, ele vai procurar outro. Né? A gente sempre vai desejar parabéns, felicidades no aniversário, por exemplo. O que a gente diz? Né? Muita saúde, porque o resto a gente corre atrás. Então, é um bem mais precioso. Né? Então, eu acho que essa desestruturação da rede traz vários desses problemas que você falou, talvez resumidos ali num tópico só, mas que tem uma repercussão gigante, né? Tem uma repercussão grande. E olha que a gente está falando de atenção primária. Eu não estou nem falando de alta complexidade ambulatorial, né? São os exames, muitas vezes, que a gente sabe que demora demais, né? Exames de alta complexidade, procedimentos invasivos, né? Que não, e essas são, na maioria das causas, né, de grandes esperas, de desperdício de tempo dentro das unidades. Imagens, infelizmente, ele é o top 1. Infelizmente. Ele o acesso do paciente à rede de imagens, ele dá um desgaste muito grande. E isso causa um desaceleramento danado dentro do processo de evolução do paciente dentro da unidade e até mesmo da decisão médica. Que a gente sabe que muitos deles também ficam aguardando algum tipo de imagem para tomar uma decisão da alta, da reabordagem, da próxima conduta, do que deve ser feito, enfim. A parte médica aí sabe falar melhor do que eu, mas eu sei que é um grande gargalo também.
Não tenha dúvida. Lucas, eu acho que fica aí agora só alguma dica, alguma sugestão que você queira dar para todo mundo que está assistindo, né? Não tivemos dúvidas, então a gente sempre fica naquela, né? Ou a gente não passou nada, ou passou muito bem a ponto de não deixar dúvidas. Mas vou te passar a palavra final, queria agradecer, né, pela oportunidade, pela participação. Todo mundo já sabe, mas eu queria tornar público aqui e agradecer, né? Você me fez entrar nesse mundo da gestão. Eu até então não trabalhava com gestão, não era o cara ali extremamente técnico da parte médica, muito ligado sempre ao TI. E depois disso virou uma paixão, né? Virou algo em que eu, a cada dia que passa, mergulho mais, me envolvo mais e devo isso muito a você. Então, só trazer para todo mundo aí, né, que você foi o cara que me colocou no mundo da gestão. Obrigado. Né? Hoje é basicamente o que eu faço da minha vida. Espero poder contribuir. Né? A gente sempre fica ali com uma pontinha de otimismo para tentar melhorar, para tentar trazer coisas novas, para tentar aplicar todo aquele conhecimento que a gente adquiriu ao longo de algum tempo, sabendo que não é todo o conhecimento, a gente tem muito a aprender ainda, mas de qualquer forma, muito obrigado. E queria que você aí, dessas palavras finais, o seu convidado de honra, e alguma sugestão ou sugestões para o pessoal que está aí entrando no mundo da gestão, que vai topar com um pronto-socorro superlotado, que precisa tomar alguma iniciativa. Bom, primeiro, agradecer pelas palavras, agradecer por essa oportunidade de estar conversando. Como a gente falou lá no início, a gente construiu algo muito sólido lá, as construções bacanas, enquanto estávamos diretamente ligados à gestão. Eu acho que isso fez tanto eu quanto pessoa e profissional crescer. Você já deu suas palavras aí nessa mesma linha. É importante que a gente continue nessa visão. A gente conseguiu trazer para a gente e mudar a nossa forma de pensar de como se fazer gestão. A gente foi procurar em outros meios, em outras filosofias, em outras culturas, de que forma a gente pode estar aplicando melhorias dentro de expertise sólidas, que traz, é enjoado, eu sei que é enjoado, é demorado, os resultados não acontecem no tempo que as pessoas esperam, mas quando acontece são coisas sólidas que ficam, são expertises que a gente leva para a vida e deixa lá também a nossa contribuição de alguma forma por onde a gente passou. Isso é legal. Você foi uma pessoa que chegou junto da nossa gestão, foi procurando seus caminhos, foi adquirindo seus conhecimentos, hoje já atinge um patamar altíssimo aí com relação à excelência em processos hospitalares, em projetos hospitalares, enfim, tá tocando isso aí, e eu sou um cara que assisto muito o que você vem fazendo aí nas suas redes sociais e aconselho aquelas pessoas que estão aqui nos assistindo que façam a mesma coisa, porque são ideias baseadas em modelos que já aconteceram em algum lugar do nosso Brasil, do nosso mundo, e deu certo. Não é receita de bolo, existem muitas variáveis dentro de uma construção, mas que se usar as ferramentas certas nos locais corretos, dentro de uma mudança de postura e de cultura, e que os profissionais que estão dentro das unidades absorvam essa filosofia, essas novas filosofias que o mundo está apresentando para a gente agora, que elas são muito antigas. Elas vieram lá da indústria, lá do Japão, da Itália, né, com Ford, com a Toyota, enfim, vem lá da indústria e hoje aplica da indústria dentro da saúde, dá certo sim, é muito esforço, precisa estudar muito para conhecer essas ferramentas e como aplicá-las, principalmente,
mas foi isso que a gente resolveu para a nossa vida, foi isso, doutor Carlos, foi conhecer essas ferramentas, foi se aprofundar, foi estudar de que forma a gente pode devolver à sociedade um serviço melhorado, entregar a um paciente uma assistência melhor, que esse é sempre o nosso foco. A gente fala em ferramentas, a gente fala em filosofias, a gente fala em mudança de postura, mas o que a gente está dizendo é, olha, paciente, eu quero que você passe de uma forma limpa na unidade que eu estou à frente. É esse nosso pensamento. Agradecer, dizer às pessoas que estão aqui que é maravilhoso fazer gestão, é maravilhoso conhecer as ferramentas que se aplicam dentro da gestão e é muito bom, dá uma satisfação enorme quando você vê os resultados, seus ambientes organizados, seus fluxos correndo de forma bem legal, não precisa ser nada empurrado, está tudo puxado, enfim, são coisas que vão acontecendo, precisa fazer muito esforço, é um trabalho formiguinha, mas que o resultado ele nos deixa muito, muito feliz mesmo. No mais, agradecer a todos aí, dizer que a gente está à disposição, tudo aquilo que você, doutor Carlos, e as pessoas julgarem necessário em estar fazendo perguntas, em estar refazendo a live e fazendo outros tipos de expertises fora essas ferramentas que a gente mostrou aqui, que não foram todas, foram só algumas. Não falamos de Cipoc, não falamos de Ishikawa, não, falamos um pouquinho de VSM, enfim, tem uma série de ferramentas que a gente pode estar aplicando. Não falamos do 5W2H, que é importantíssima dentro do processo. Enfim, se a gente for começar a falar aqui, eu acho que a gente perpassa a noite aí só dialogando com relação a ferramentas. Mas no mais é agradecer a oportunidade, desejar a você e a todos aí uma boa noite e dizer que eu estou à disposição para aquilo que julgar necessário. Obrigado, obrigado. É aquela coisa, se deixar a gente falar de saúde, a gente vai longe, eu não tenho dúvida disso. Então, para confirmar isso, né, digamos assim, essa nossa visão limitada do que é a gestão de projetos, a gestão de processos, na semana passada a gente discutia um artigo lá na pós-graduação de BPM, né, que é o Business Process Management, que é a gestão de processos de negócio. E o conteúdo é tão vasto, é tão grande, que ele vem de 5 grandes áreas, né? Vem da TI, vem da administração, da engenharia, que a definição do BPM, dessa gestão de processo, ela tem 8 modelos teórico-práticos. Né? Então, assim, é um conteúdo extremamente vasto, que a gente sabe, né, muito pouco, deixa de aplicar muito pouco, como você falou, veio lá da década de 70, de 80, com os modelos da Ford, da Toyota, né, o Toyotismo, o Fordismo. Então, é algo que a gente precisa realmente se aprofundar muito, conhecer muito, porque é essa felicidade de ver o resultado, né? Ver o resultado medido, né? Não é só o resultado falado. Então, eu acho que a frase... eu queria só deixar uma mensagem e uma sugestão. Tá? A mensagem é a chave do sucesso. Pode anotar. Liderança, processo mapeado e efetivos, gestão e uso efetivo das informações, a gente falou aqui sobre comunicação, fazer o diagnóstico correto do problema e tratá-lo corretamente, com a devida atenção e focado. Tá? E a segunda dica é um livro do Ministério da Saúde, de 2020, tá? Que é a Síntese e Eficiências para Políticas de Saúde, com gestão e superlotação dos serviços hospitalares de urgências. Eu indico esse livro, ele fala várias coisas, mostra também vários caminhos de como tratar a superlotação, passa muito por tudo aquilo que a gente falou aqui, está lá de uma forma bem didática, bem fácil, um livro pequeno, com 80 e poucas páginas, rapidamente dá para ler, fazer 2, 3, 4 leituras se for necessário para as devidas interpretações, que vai ajudar como guia a todos que, por um acaso, se interessarem em ler. No mais, obrigado, meu amigo. Vou deixar a última frase, que é sua, né? Não adianta fazer o mesmo e esperar que seja diferente.
Então, eu acho que é isso, né? Não adianta que a gente faça o mesmo, espere que seja diferente. Tá? O pessoal está Estão pedindo aqui para pedindo você repetir do livro. o nome do livro, Repetir, por favor. Congestão e superlotação dos serviços hospitalares de urgência. Congestão e superlotação dos serviços hospitalares de urgência. É um livro do Ministério da Saúde, 2020. É aquele livrinho que a capa é branco e vermelho, né? Positivo. Eu acho que eu já li, você já leu. A coisa braba, para trás de solução. Eu tenho ele em PDF, então quem quiser pode mandar uma mensagem no direct que eu mando o link do livro, tá? Ou depois posso até ver uma forma de, por e-mail, enviar o PDF. Eu lembro que ele tem um tamanho curto, acho que dá para enviar tranquilo por e-mail. Manda uma mensagem no direct que eu mando sim o livro para quem tiver interesse em ler. Realmente é um livro muito didático, que traz uma abordagem multifatorial muito grande. É muito bacana de ler. Tá? Então manda no direct, aqui eu não vou conseguir salvar todo mundo da live, mas manda no direct lá que eu mando para todo mundo. Beleza, Valtênis? Mais uma vez, muito obrigado por tudo. Uma boa noite de descanso. Espero que em breve a gente possa repetir e trazer, discutir, falar muito mais sobre saúde e sobre gestão, que eu acho que é o tema que a gente mais gosta de falar. Obrigado mesmo. Valeu, pessoal. Boa noite. Até a próxima.